Bem-vindo, doutores! No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre as diretivas antecipadas de vontade do paciente. Aguardo vocês após a vinheta. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Mundim e eu vou deixar aqui em cima um vídeo que eu trato sobre minha carreira profissional, o porquê do canal e a finalidade do canal. Mas sem mais enrolação, vamos para o vídeo. Há uma divergência terminológica se a diretiva antecipada de vontade e o testamento vital seriam sinônimos. O melhor entendimento é que a diretiva antecipada de vontade é um gênero que abarca várias espécies, como o testamento vital, o mandado duradouro, também chamado procurador para cuidar de saúde, e outros instrumentos que muito interessam aos geriatras, aos psiquiatras e aos obstetras. Mas o que vem a ser diretiva antecipada de vontade? É um documento por meio do qual o paciente já manifesta a sua vontade quanto aos cuidados de tratamento e procedimentos que ele pretende se submeter na hipótese de incapacidade de manifestar a sua vontade. É um tema bem controvertido entre os doutrinadores. Como tudo no direito, há duas posições, uma contrária e uma favorável. O principal defensor do posicionamento contrário é o professor Genival Veloso França. Ele diz que não haveria uma legislação que obrigasse o médico a cumprir a manifestação de vontade do paciente incapaz. Também o médico teria melhores condições de decidir caso o paciente esteja incapacitado de manifestar sua vontade. Outra coisa seria a institucionalização da eutanásia. Um quarto ponto que ele traz é que é duvidosa a validade do documento firmado pelo paciente nessas condições psicológicas. Já a corrente favorável dispõe que o médico estaria obrigado, por força do artigo 15 do Código Civil, a cumprir as vontades do paciente, porque a simples incapacidade transitória ou permanente não invalidaria, não retiraria a eficácia da manifestação de vontade válida expressa naquele momento. Além disso, o segundo ponto é que o paciente que faz o testamento vital ou a diretiva antecipada, ele não quer morrer. Ele quer sim se curar, só que ele quer se curar da sua forma, ao seu modo. Quanto ao fundamento legal para as diretivas antecipadas de vontade, que é o gênero, ou seja, serve para todas as espécies, é o artigo 15 do Código Civil, velho conhecido nosso, que trata sobre a autonomia do paciente. Também podemos apontar o artigo 107 do Código Civil também, que dispõe que, salvo determinação expressa na lei, a manifestação de vontade não depende de uma forma especial, ou seja, pode ser de qualquer forma. Outro fundamento é a resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução número 1995 de 2012. Vamos a ela para examinar juntos. O conceito de diretivas antecipadas de vontade está no artigo 1º. Definir diretivas antecipadas de vontade como o conjunto de desejos prévio e expressamente manifestados pelo paciente sobre cuidados e tratamentos que quer ou não receber no momento em que estiver incapacitado de expressar livre e autonomamente a sua vontade. Já no artigo 2º, traz: nas decisões sobre cuidados e tratamentos de pacientes que se encontram incapazes de comunicar-se ou expressar-se de maneira livre e independente de suas vontades, o médico levará em consideração suas diretivas antecipadas de vontade. Ou seja, isso aqui acaba por frustrar o primeiro ponto apontado pela corrente contrária, que não haveria uma obrigatoriedade do médico de observar a decisão do paciente quando ele estivesse incapacitado. Parágrafo 1º. Caso o paciente tenha designado um representante para tal fim, suas informações serão levadas em consideração pelo médico. Aqui é a previsão do mandado duradouro que eu falei anteriormente, ou também chamado de procurador para cuidados de saúde. Se alguém tiver interesse, só deixar um comentário aqui abaixo que eu trago um vídeo só sobre isso. Parágrafo 2º. O médico deixará de levar em consideração as diretivas antecipadas de vontade do paciente ou representante em sua análise que estiverem em desacordo com os preceitos ditados pelo Código de Ética Médica. Sempre que o médico desconsiderar, é importante que ele indique precisamente no prontuário qual era a manifestação do paciente ou do representante e, principalmente, não pode esquecer disso, a justificativa baseada no Código de Ética Médica pelo qual ele desconsiderou a manifestação de vontade do paciente. É importante constar essa explicação no prontuário, sem economia de palavras. Já o parágrafo 3º traz: as diretivas antecipadas do paciente prevalecerão
sobre qualquer outro parecer não médico, inclusive sobre os desejos dos familiares. Aqui é muito importante. Muitas vezes a pessoa fica incapaz e os familiares, por terem um entendimento diferente do paciente, tentam influenciar no médico. O médico tem um embasamento jurídico para desconsiderar todo esse entendimento. Parágrafo 4º. O médico registrará no prontuário as diretivas antecipadas de vontade que lhes forem diretamente comunicadas pelo paciente. Aqui eu tenho que fazer algumas ponderações. É um terreno muito tormentoso e problemático para o médico, ainda mais se a família discorda das decisões do paciente. Nas manifestações de vontade diretamente manifestadas ao médico e registrada por ele, o melhor é sempre gravar um áudio do paciente, seja com celular. Pode usar o celular, não tem problema, e anexar o arquivo ao prontuário. O ideal é gravar uma conversa trivial prévia com o paciente, antes dele se manifestar as decisões dele. A finalidade dessa conversa é servir de prova a respeito da plena capacidade do paciente no momento da manifestação de vontade. Também eu não preciso dizer que o paciente, antes de iniciar essa gravação, tem que ser avisado e informado que está sendo gravado. Isso é óbvio. Já o parágrafo 5º traz sobre a solução de conflitos éticos, como o médico deve proceder. Antes de prosseguir, eu tenho que tratar algumas questões muito importantes. Sempre que o médico receber um documento contendo as diretivas antecipadas de vontade do paciente, ele deve anexar o documento ao prontuário. Se for um documento público, aquele feito em cartório, não há qualquer problema em aceitar sem questionamentos. Porém, se for um documento apenas particular com assinatura de testemunhas, sempre é bom o registro do áudio no momento da entrega pelo paciente, que deve ratificar pessoalmente o conteúdo. Não é preciso que o médico leia tudo que está no documento, basta que ele leia as principais manifestações de vontade antecipadas e o paciente anua. O objetivo aqui é assegurar que o conteúdo do documento entregue esteja de acordo com a vontade do paciente. Outro ponto que o médico deve ter atenção especial é no que se refere à situação fática que desencadeia a eficácia da diretiva antecipada de vontade. Muitas vezes ela é muito genérica, então é sempre importante que seja bem específica, para não ficar algo muito complicado do médico aplicar. Além disso, alguns doutrinadores restringem as diretivas antecipadas de vontade a situações de doença incurável e estado terminal. Mas como a gente pode observar, não é o entendimento do Conselho Federal de Medicina. A resolução assegura plena autonomia ao paciente sem qualquer dessas condicionantes. Nesse ponto é muito importante quem for ler a resolução inteira, sem seus artigos dela, vai ter a impressão que o Conselho Federal de Medicina teve a intenção de regulamentar o testamento vital pelas próprias justificativas e os considerandos. Só que o que tem eficácia, vincula o médico, são os artigos, é a norma. Aqui, os considerandos e as justificativas são nada mais que fundamentos para a interpretação, mas não tem a força normativa. Assim, na verdade, o que o Conselho Federal de Medicina regulamentou foi a diretiva antecipada de vontade, que é o gênero do testamento vital. Esse foi o entendimento firmado na ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público Federal contra o Conselho Federal de Medicina, impugnando a resolução 1995 de 2012 e foi julgado improcedente ao final. Para ficar mais claro para todo mundo e não causar confusão, eu elaborei um quadrinho para simplificar e tratar as diferenças entre o termo de consentimento informado e a diretiva antecipada. Eu fiz em forma de quadro para quem tiver dúvida já ter uma representação gráfica disso e ficar bem fácil. Vamos lá. O termo de consentimento informado é elaborado pelo médico. Já a diretiva antecipada é geralmente elaborada pelo paciente e entregue ao médico. Mas nós vamos ver um pouquinho mais à frente que existe alguns casos que há interesse do próprio médico na elaboração da diretiva antecipada de vontade. No termo de consentimento informado, há uma deliberação sobre uma situação concreta, atual. O paciente se encontra naquela situação e ele delibera sobre aquele momento. Já na diretiva, a deliberação é sobre uma situação hipotética futura. Não aconteceu, talvez vá acontecer, mas o paciente já manifesta a sua vontade sobre se acontecer aquela situação. No termo de consentimento informado, há uma concordância sobre a execução de uma terapêutica. Já na diretiva, geralmente é uma discordância sobre a submissão a uma terapêutica futura. No termo de consentimento informado, o documento tem eficácia imediata, porque é um caso atual.
Já na diretiva antecipada de vontade, o documento tem eficácia futura. Somente com a incapacidade do paciente de manifestar sua vontade livremente, naquele momento, é que o documento começa a produzir efeitos. E quais são as espécies de diretiva antecipada de vontade? A primeira delas é o mandato duradouro ou procurador para cuidados de saúde. É o documento por meio do qual o paciente nomeia uma ou mais pessoas para decidir por ele, na hipótese de ele estiver incapacitado de fazê-lo por si próprio. Se alguém tiver interesse, como eu já disse antes, deixa nos comentários e eu faço um vídeo só sobre isso. A segunda espécie que eu posso apontar é o plano de parto, que é a diretiva antecipada da gestante. É o documento por meio do qual a gestante já manifesta sua vontade quanto aos cuidados, tratamentos e procedimentos que ela quer submeter no momento do parto. Para o obstetra, isso é um documento muito importante, porque hoje em dia o parto se tornou um evento com fotógrafo, ajudante, e isso tem complicado a dinâmica do parto. Muitas vezes, e eu sei de casos que isso tem levado ao sofrimento fetal, com graves prejuízos para a criança. O médico tendo esse documento, ele tem um embasamento jurídico para tomar algumas decisões mais enérgicas naquela situação toda emotiva que a grávida, a mãe se encontra, o pai também, ele mais enérgico, visando o bem da família. Porque muitas vezes está emotivo, não consegue se decidir naquele momento, atrasa, e isso tem gerado problemas com consequências para o obstetra. Terceira espécie é a diretiva antecipada psiquiátrica, é o documento por meio do qual o paciente psiquiátrico manifesta sua preferência sobre os tratamentos que deseja ou não se submeter, em caso que ele esteja com a capacidade decisória comprometida. Normalmente é por questão de internação hospitalar, medicação psicotrópica, terapias eletroconvulsivas, e um caso muito importante que pode ser colocado na diretiva antecipada é quando o psiquiatra precisa se valer de alguém da família para revelar o tratamento, revelar a questão do quadro do paciente, só que ele se vê impedido pelo sigilo médico. Se tiver isso já previsto na diretiva antecipada, quem ele pode revelar, quem o paciente autoriza, quando o médico entender melhor para ele, já a questão já está resolvida. Isso é um questionamento que eu já recebi de muitos psiquiatras, então acho que é válido já colocar. A quarta espécie é muito importante na geriatria, é a diretiva antecipada para a demência. É quando o paciente já expõe de antemão os cuidados que ele se pretende, que ele tem a intenção de submeter quando estiver na situação de demência. Além disso, outra questão muito importante que tem sido utilizada pelos testemunhas de Jeová é a diretiva antecipada de vontade para já manifestar antecipadamente a sua intenção de sim ou não quanto à transfusão de sangue. Por fim, nós temos o testamento vital, que é a diretiva antecipada de vontade que trata sobre cuidados, procedimentos e tratamentos que o paciente deseja ou não se submeter numa situação de incurabilidade e irreversibilidade e ele não puder manifestar mais a sua vontade. Por óbvio, ele só tem validade se ele for lavrado, se ele for manifestado na hipótese que o paciente ainda estiver com a plena capacidade. Além disso, é importante frisar que é um documento que só passa a ter eficácia quando o paciente está incapaz de manifestar a sua vontade. Ele é válido, mas ele só produz efeitos nessa situação. Por isso eu disse lá atrás que é muito importante que esteja bem claro, bem especificado quando vai ser considerado incapaz o paciente. É um documento que essa questão é muito importante para o médico, que aí o médico começa a utilizar o documento do testamento vital como a vontade do paciente. Outra grande vantagem, e essa aqui traz uma segurança jurídica para o médico, que é quando há divergência entre os familiares. Ali no testamento vital já está dito quais são as medidas que devem ser adotadas. Mas qual o conteúdo do testamento vital? Muito embora não se possa dizer que a resolução do Conselho Federal de Medicina 1805 de 2006 seja o fundamento legal do testamento vital, a norma apresenta importante diretriz quanto ao seu conteúdo. Independentemente do posicionamento favorável ou não à ortotanásia, é certo que a resolução do Conselho Federal de Medicina 1805 de 2006 e o inciso 22 do capítulo 1º do Código de Ética Médica visam afastar a obstinação terapêutica ou a distanásia. Então, outra questão importante é que também tira do médico aquela obrigação de tentar todos os meios possíveis com o receio de ser processado ou que ele foi leniente com o paciente. Para quem não lembra, o inciso 22 do Código de Ética traz: nas situações clínicas irreversíveis e terminais,
o médico evitará a realização de procedimentos diagnósticos e terapêuticos desnecessários e propiciará aos pacientes sob sua atenção todos os cuidados paliativos apropriados. Nesse mesmo sentido, a Resolução 1805 dispõe: é permitido ao médico limitar ou suspender procedimentos e tratamentos que prolonguem a vida do doente em fase terminal de enfermidade grave e incurável, respeitada a vontade da pessoa ou do representante legal. O parágrafo 1º traz um desdobramento do dever de informação do médico. Por óbvio, como dispõe o parágrafo 2º, a decisão deve ser fundamentada e registrada no prontuário. Já o artigo 2º traz a disposição que o médico deve continuar com os cuidados paliativos necessários a aliviar os sintomas. Além disso, as cláusulas mais comuns no testamento vital são: desejo de ser ou não informado de diagnósticos fatais, aqui já soluciona a questão do artigo 34 do Código de Ética Médica. A ordem de não ressuscitar. Outra cláusula que alguns doutrinadores defendem é a cláusula de não alimentar em estado vegetativo permanente. Esse ponto é muito controvertido e muito perigoso adotar esse entendimento, porque é entendido como uma forma de eutanásia passiva, o que constitui crime. Além disso, também tem a cláusula de não submeter à hemodiálise. Outra cláusula que também versa sobre eventual de doação de órgãos. Eu não preciso dizer que, para maior segurança dos envolvidos, é importante que a aceitação e a recusa seja expressa e expressiva. Por isso é desaconselhável a colocação e a utilização de termos genéricos de ampla interpretação no documento. Por isso deve ser sempre exaustivo, conter todos os cuidados, tratamentos e procedimentos que o paciente deseja submeter ou não. Outra coisa que no final das contas acaba sendo, o testamento vital acaba sendo uma proteção do paciente contra a obstinação terapêutica, que se caracteriza pela tentativa de salvar o paciente, prolongar a vida dele a todo custo, mesmo sem qualidade ou perspectiva de cura. Além disso, para o médico, também tira dos seus ombros aquele peso de tentar todas as terapias possíveis, independente se vai salvar o paciente ou não, com medo de receber um processo judicial, porque não foi tudo foi tentado. Nesse ponto, para todas as diretivas antecipadas de vontade que eu destaquei, que eu apontei aqui, é importante dizer que, não, como eu conversei com a minha esposa, ela, mas você vai assustar o paciente com isso. Claro, se você chegar aqui, pegar um calhamaço de folha, jogar, olha, tá aqui, assina o que você quer, o que você não quer, o paciente vai se assustar. Mas se você disser, olha, conversar sobre ele, explicar o que significa, o que é uma forma dele, mesmo estando inconsciente, não estando podendo dizer à vontade, ele está no controle de toda a situação e que ninguém vai fazer nada do que ele não gostaria que ele fizesse, mesmo ele estando desacordado. Abordando por essa forma é um pouco diferente do que pegar e jogar um contrato ali, um calhamaço de folha. Então isso é muito importante. Mas quais são os limites ao conteúdo do testamento vital? O primeiro deles é a objeção de consciência do médico. Eu vou tratar um vídeo especificamente sobre isso, prometo, não vou esquecer. O segundo é a proibição de disposições contrárias ao ordenamento jurídico. A terceira é disposições contrárias à patologia do paciente ou tratamentos que já estejam superados pela medicina. Isso é importante dizer que muitas vezes o testamento vital ou a diretiva antecipada de vontade é redigida muito tempo antes da sua aplicação. Então isso pode estar defasado. Outra coisa que não deve ser aceita são as cláusulas que rejeitam os tratamentos paliativos, que visem amenizar o sofrimento físico do paciente. Lembra do artigo 2º da Resolução 1805, 2016, que a gente acabou de ler? Então está lá a previsão. Qual é a forma do testamento vital? Tendo como norte o artigo 107 do Código Civil, o Conselho Nacional de Justiça, na primeira jornada de Direito de Saúde, no enunciado 37, dispôs sobre o termo. Eu vou resumir aqui para vocês. Se for um instrumento particular, deve ser assinado por 2 testemunhas. Se for um instrumento público, basta o documento feito no cartório. Isso, quando eu digo instrumento, estou dizendo o documento escrito. Nada impede que outras formas de registro inequívoco da manifestação de vontade do paciente sejam utilizadas. O que isso quer dizer? Qualquer forma permitindo em direito, seja uma gravação audiovisual, seja uma gravação só do áudio feito pelo celular, já é suficiente para valer. Além disso, independente da forma que for utilizada, seja escrita ou não, é necessário anexar isso no prontuário. É muito importante isso.
Não pode deixar essa folha solta, não pode deixar esse arquivo solto. Coloca no prontuário, que lá deve ter sempre todas as informações, lá deve centralizar sempre isso. Então, o meu objetivo nesse vídeo foi traçar um panorama geral sobre as diretivas antecipadas de vontade, aprofundando sobre o testamento vital e concluindo assim, então, o nosso entendimento amplo sobre a autonomia da vontade do paciente. Por fim, é importante relembrar que esse vídeo é educativo, visa levar a informação ao médico para que ele evite problemas. Surgindo algum, entre em contato com o seu advogado o mais rápido possível, porque no direito prevenir também é o melhor remédio. Se esse conteúdo te ajudou, te auxiliou, deixa seu like, compartilhe com os colegas, vamos levar essa informação para mais gente, auxiliar, compartilhe no WhatsApp, no Facebook, para que as pessoas tenham com a informação, não sofram processos judiciais desnecessários. Inscreva-se no canal, clique no sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Fica à vontade para deixar nos comentários novas sugestões de temas a ser abordados. Isso é muito importante, contribui para eu entender o que vocês estão querendo. Obrigado pela audiência e até a próxima. Bem-vindo, doutores. No vídeo de hoje nós vamos tratar sobre a objeção de consciência do médico.